Quando meu neto Gabriel subiu a escada do porão, entendi imediatamente que algo estava muito errado. Seu rosto estava pálido como cera, e suas mãos tremiam segurando o celular com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Vô, a gente precisa sair dessa casa agora. A voz dele era baixa, contida, mas com um tremor de medo que eu nunca tinha ouvido antes. O que está acontecendo, meu filho? Perguntei sem entender. Ele me olhou com os olhos arregalados, respiração curta. Por favor, vô, confia em mim. Prepara uma mala, só o essencial. A gente tem que ir embora. Menos de 20 minutos depois, estávamos na estrada, deixando para trás a casa onde eu tinha vivido mais de 40 anos. Só depois é que descobri a verdade. Mas antes de continuar, e verifica se você já é inscrito no canal e escreve nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. A gente adora saber até onde nossas histórias chegam. Meu nome é José da Silva. Tenho 72 anos e moro sozinho desde que minha esposa Helena faleceu há 6 anos. Nossa casa fica num bairro tranquilo de uma cidade pequena no interior de São Paulo, com um quintal que a Helena cultivava com paixão durante décadas, mangueiras, jacarandás e roseiras típicas da nossa região. Sempre me senti seguro ali, protegido por essas paredes que a Helena e eu construímos juntos. Ela era uma construtora, uma mulher que acreditava que cada tijolo, cada viga, cada tábua devia ser colocada com precisão e cuidado. Uma casa bem construída protege a família, ela dizia sempre. Nossos 2 filhos, Roberto e Cristina, cresceram nessa casa. E Roberto seguiu os passos da mãe e virou engenheiro civil. Cristina escolheu o direito, se especializando em direito imobiliário. Os 2 construíram suas próprias vidas, suas próprias casas, suas próprias famílias. Roberto teve 2 filhos, Gabriel e Juliana. Gabriel, o mais velho, herdou a paixão da avó pela construção. Com 29 anos, ele já tinha sua própria empresa de reformas. Esses últimos meses eu estava me sentindo estranho. Acordava com dores de cabeça persistentes, náuseas que me impediam de comer mais que um pão de queijo e uma tontura constante que me forçava a me segurar nos móveis para andar pela casa. O médico disse que era normal para minha idade. Seu corpo está mudando, seu José. Vamos ajustar os remédios. Mas os novos medicamentos não ajudaram. Pelo contrário, eu parecia estar ficando cada vez mais fraco. Perdi peso. Meu rosto no espelho parecia mais pálido e mais velho a cada dia. Roberto começou a vir mais vezes, trazendo comida que eu mal conseguia engolir e verificando os sistemas da casa. Tô deixando tudo mais eficiente para você, pai, explicava ele enquanto selava saídas de ar antigas e instalava um novo detector de monóxido de carbono. Isso vai reduzir suas contas de luz. Cristina também passava regularmente, sempre com documentos para assinar. Só umas atualizações do testamento, pai, dizia ela com um sorriso tranquilizador. É importante manter tudo em ordem, principalmente agora. Naquela manhã de outubro, Gabriel apareceu de surpresa. Ele vinha menos desde que tinha brigado com o pai por causa de um negócio da empresa. Abri a porta e vi ele ali com a caixa de ferramentas, a mesma que tinha pertencido a Helena. Oi, vô, disse ele sorrindo, mas o sorriso sumiu quando me olhou. O senhor não tá com cara boa. É só a idade, respondi, fazendo ele entrar. O que te traz aqui? Vim verificar aquele vazamento no porão que o senhor mencionou no telefone, respondeu, colocando a caixa na mesa da cozinha. E pensei em dar uma olhada geral na casa também. Balancei a cabeça, agradecido pela ajuda. Gabriel sempre foi atencioso e, desde a morte da avó, parecia sentir uma responsabilidade especial comigo.
Ele se parecia tanto com a Helena, não só fisicamente, com o mesmo queixo forte e os mesmos olhos castanhos observadores, mas também na maneira meticulosa de abordar o trabalho. "O café está pronto", ofereci, mas meu estômago revirou só de pensar em tomar. "Vô, o senhor está comendo direito?" perguntou preocupado. "Quando consigo", respondi honestamente. "Meu estômago está embrulhado." Gabriel franziu a testa, mas não insistiu. Pegou a caixa e desceu para o porão. Fiquei na cozinha tentando me forçar a tomar um pouco de chá. Pela janela via a mangueira que a Helena tinha plantado quando o Roberto nasceu. Agora majestosa, suas folhas começavam a amarelar com o outono paulista. O tempo passava e Gabriel não subia. Comecei a me preocupar. Chamei o nome dele da porta do porão, mas sem resposta. Estava prestes a descer quando ouvi os passos dele na escada. Quando ele apareceu, fiquei chocado com a aparência. Estava coberto de poeira, com marcas de suor na testa apesar do frio de outubro. Mas foi o rosto dele que me assustou. Uma mistura de raiva, medo e incredulidade. "Vô", disse com a voz contida e trêmula. "Quem fez obras na casa recentemente?" "Seu pai", respondi. "Ele vem regularmente para melhorar a eficiência energética. Por quê?" Gabriel ficou parado um momento, depois lentamente colocou o celular na mesa da cozinha e empurrou para mim. "O senhor precisa ver isso." Na tela, uma série de fotos tiradas no porão, canos, fios e uma pequena caixa metálica conectada ao que parecia ser a tubulação principal de gás da casa. "O que é isso?" perguntei, confuso. "É um sistema para liberar monóxido de carbono no seu quarto", ele disse, a voz baixa, mas intensa. "Está conectado ao aquecimento. Quando o aquecimento liga à noite, pequenas quantidades de gás são liberadas." Fiquei paralisado, incapaz de compreender. "Isso não pode ser verdade", murmurei. "Deve ter um erro." "Não tem erro, vô." Gabriel deslizou para outra foto, mostrando uma seção da parede. "Olha essas saídas de ar seladas." Elas foram fechadas estrategicamente para concentrar o gás no seu quarto. "E isso aqui", mostrou outra foto, "é um detector de monóxido de carbono. Foi sabotado para não funcionar." Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir nos meus ouvidos. Mas quem faria isso? E por quê? Gabriel respirou fundo, como se preparando para dizer algo terrível. "Vô, seus sintomas, dor de cabeça, náusea, tontura, são todos sinais de envenenamento por monóxido de carbono. Alguém está tentando te matar devagar, fazendo parecer uma morte natural por causa da idade." O mundo desmoronava ao meu redor. As paredes da cozinha, tão familiares, pareciam de repente ameaçadoras. O chão sob meus pés parecia instável. "Seu pai?" sussurrei. "Você está dizendo que o Roberto fez isso?" "Ele é o único que fez modificações na casa", respondeu Gabriel segurando minhas mãos. "E ele tem o conhecimento técnico para isso. Vô, a gente precisa sair daqui agora. Prepara uma mala pequena, só o essencial. Não fala para ninguém onde a gente vai." "Mas é minha casa", protestei fracamente. "Ela não é mais segura", interrompeu Gabriel gentil, mas firme. "Por favor, confia em mim." Algo na intensidade dos olhos dele, tão parecidos com os da Helena, me convenceu. Balancei a cabeça devagar e me levantei, apoiando na mesa para manter o equilíbrio. Preparar a mala foi um pesadelo nebuloso. Minhas mãos tremiam enquanto colocava algumas roupas, meus remédios e a foto da Helena que eu guardava na mesinha de cabeceira numa mala pequena. Gabriel me pressionava gentilmente, verificando constantemente pela janela, como se esperasse que alguém chegasse a qualquer momento. "Pronto?" perguntou quando voltei para a sala com a mala. "Não fala para ninguém onde a gente vai. Não atende o telefone se seus filhos ligarem." Ao subir na caminhonete dele, olhei uma última vez para minha casa.
43 anos de memórias, criar os filhos, envelhecer com a Helena, enfrentar as tempestades, e agora tudo estava manchado por algo monstruoso. Gabriel dirigiu por quase 1 hora, verificando ocasionalmente o retrovisor. Meu telefone tocou várias vezes na minha bolsa. O nome do Roberto piscava na tela. Cada vez, Gabriel balançava a cabeça e eu deixava ir para a caixa postal. Onde a gente está indo? Perguntei finalmente quando o silêncio ficou insuportável. Um hotel por enquanto, respondeu. A gente precisa se afastar e pensar no que fazer. Gabriel, você realmente acredita que seu pai, que o Roberto... Não consegui terminar a frase. A ideia de que meu próprio filho quisesse me matar era impensável. Gabriel apertou o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Eu não quero acreditar, vô, mas as provas estão ali. Esse sistema não se instalou sozinho, e o papai é o único que fez melhorias na casa esses últimos meses. Chegamos a um pequeno hotel de beira de estrada, o tipo de lugar onde não fazem muitas perguntas. Gabriel pagou em dinheiro por uma noite, usando só o primeiro nome. No quarto simples, sentei na beira da cama, exausto e desorientado, enquanto ele fechava as cortinas e verificava a fechadura da porta. A gente precisa conversar sobre o que aconteceu, disse, sentando na única cadeira do quarto, e entender por que ele faria isso. Naquela noite, nenhum de nós dormiu. Gabriel pesquisava no notebook enquanto eu ficava olhando para o teto, tentando entender como tudo tinha virado de cabeça para baixo em um único dia. De manhã, Gabriel tinha algumas respostas. A empresa do papai está falindo, disse-me mostrando artigos online. Eles perderam um grande contrato há 6 meses e têm demitido funcionários desde então. O Roberto nunca me falou de problemas financeiros, disse, tentando absorver essa nova informação. Ele não ia falar para ninguém, respondeu Gabriel. Ele sempre foi orgulhoso demais, mas tem mais. Clicou em outra página. A casa dele e da mamãe está atrasada na hipoteca. Ele pode perder tudo. E tem outra coisa. Hesitou. O quê? Pressionei. A tia Cristina te fez assinar uns documentos, não foi? Quando balancei a cabeça, ele continuou. Acessei os e-mails dela, e ela e o tio Paulo têm problemas também. A clínica médica do Paulo está cheia de dívidas. Eles acabaram de receber uma notificação de execução hipotecária da casa de praia deles em Guarujá. Senti um arrepio na espinha. O que isso tem a ver comigo? Sua casa, vô, respondeu Gabriel suavemente. Ela está totalmente paga e vale mais de 1 milhão agora, com todo o desenvolvimento do bairro. Se você morresse de causas aparentemente naturais, o papai e a Cristina dividiriam tudo. O quarto girou ao meu redor. Tive que me segurar na beira da cama para me estabilizar. Meus próprios filhos, sussurrei, tentando me matar por dinheiro. Gabriel se levantou e sentou ao meu lado, passando um braço nos meus ombros. Desculpa, vô. Eu queria estar errado. Respirei fundo, tentando acalmar meu coração acelerado. O que a gente faz agora? A gente precisa de mais provas, disse Gabriel determinado. Algo concreto para a polícia. Você já tem as fotos do dispositivo? Sim, mas precisa de mais. A gente tem que voltar para casa. Não, exclamei, o medo me invadindo. É perigoso demais. Confia em mim, vô, disse com os olhos sérios. Eu tenho um plano. Na tarde seguinte, estacionamos a um quarteirão da minha casa. A caminhonete do Roberto estava na garagem. Ele tá lá, sussurrei com medo, apertando minha garganta. É exatamente o que a gente quer, respondeu Gabriel, me surpreendendo. A gente espera. Depois de 1 hora de observação silenciosa, outro carro chegou. O sedã preto da Cristina, seguido da esse UV do Paulo, o marido dela. Estavam todos reunidos na minha casa, sem mim. O que eles estão fazendo ali? Perguntei.
Provavelmente perceberam que a gente sumiu e estão tentando descobrir o que a gente sabe, respondeu Gabriel. Tirou o celular do bolso. Vou me aproximar para escutar. Você fica aqui, vô. Tranca as portas. Não, Gabriel, é perigoso. Confia em mim, repetiu. Fico só nos arbustos embaixo da janela da cozinha. Vou ouvir tudo de lá. Assisti com o coração na garganta enquanto Gabriel se esgueirava para o quintal, abaixando sob a janela da cozinha. Ficou lá quase 20 minutos antes de voltar correndo para o carro. A gente tem que sair agora, disse ligando o motor rapidamente. Eles estão procurando a gente. Enquanto nos afastávamos, Gabriel me contou o que tinha ouvido. Roberto, Cristina e seus cônjuges discutiam freneticamente sobre onde eu poderia estar. Roberto culpava Gabriel por ter colocado ideias na minha cabeça. E Cristina se preocupava que eu tivesse descoberto o plano. O plano? Repeti. Então, a Cristina está envolvida também? Todos eles estão, respondeu Gabriel sombriamente. A Cristina trabalha com direito imobiliário. Ela sabe exatamente como transferir propriedades rapidamente. O Paulo tem conhecimento médico. Ele provavelmente ajudou a calcular as doses de gás para te deixar doente sem te matar imediatamente. E a Lúcia, a esposa do papai, estava pesquisando vendas rápidas de imóveis. Fiquei em silêncio, tentando digerir a profundidade da traição. Não só o Roberto, mas a Cristina também. Meus 2 filhos tinham conspirado para me matar. Eu não entendo, disse finalmente. Por que não pedir ajuda? Orgulho, interrompeu Gabriel. O papai sempre foi o bem-sucedido, aquele que tinha tudo sob controle. E agora está perdendo tudo. Voltamos para o hotel para descobrir o carro do Roberto no estacionamento. Como eles nos acharam? Sussurrei aterrorizado. Devem ter rastreado meu telefone, respondeu Gabriel, dando ré rapidamente. A gente tem que ir para outro lugar. Dirigimos por horas, parando só para abastecer e comprar pães de queijo. Quando finalmente paramos em outro hotel, em outra cidade, era quase meia-noite. O que a gente faz agora? Perguntei, exausto e desorientado. A gente vai para a polícia, respondeu Gabriel determinado. Eu tenho as fotos, tenho gravações da conversa deles. É o suficiente para abrir uma investigação. Mas, quando acordamos na manhã seguinte, prontos para ir à delegacia, descobrimos que não estávamos sozinhos. No estacionamento, tinha o carro da Cristina e, ao lado, o do Roberto. Eles nos acharam de novo, como disse Gabriel, me puxando de volta para o quarto. Vô, fica aqui, tranca atrás de mim. O que você vai fazer? Perguntei, agarrando o braço dele. Vou confrontar eles, respondeu com uma determinação que me lembrava tanto da Helena que doía. Tá na hora de acabar com isso. Assisti pela janela enquanto Gabriel caminhava para o estacionamento onde Roberto e Cristina estavam perto dos carros, discutindo tensamente. Quando viram ele, pararam e se viraram. Não conseguia ouvir o que diziam, mas via pela linguagem corporal que a conversa estava esquentando. Roberto apontava o dedo para o Gabriel, o rosto vermelho de raiva. Cristina parecia tentar acalmar os dois, olhando nervosamente ao redor. De repente, Roberto empurrou Gabriel violentamente, fazendo ele tropeçar para trás. Meu coração quase parou. Antes que eu pudesse reagir, vi o Paulo saindo de trás de um carro segurando o que parecia ser uma barra ou um cano. O medo me paralisou por um momento, depois me fez agir. Peguei meu telefone e disquei 190 com dedos trêmulos. Emergência, qual o seu problema? Por favor, rápido, sussurrei. Meu neto está sendo atacado no estacionamento do Hotel Bandeirantes, Avenida Paulista, número 1432. Meu filho e minha filha estão tentando machucar ele. Vem rápido! Enquanto falava, vi o Paulo se aproximando de Gabriel por trás. Levantou a barra.
Não! Gritei, mesmo sabendo que ele não podia me ouvir. Larguei o telefone e corri para a porta. Quando cheguei no estacionamento, Gabriel estava no chão segurando a cabeça. Paulo estava em cima dele, a barra levantada de novo. Roberto e Cristina olhavam imóveis. Parem! Gritei correndo em direção a eles. A polícia está vindo! Roberto se virou para mim, surpreso. Por um momento vi algo nos olhos dele. Não arrependimento, mas cálculo. Pai, disse forçando um sorriso. Finalmente! A gente estava tão preocupado. Saiam perto dele, ordenei, ajoelhando perto do Gabriel. Sangue escorria de um corte na testa dele. É um grande mal-entendido, disse Roberto suavemente. O Gabriel encheu sua cabeça de histórias loucas. Ele precisa de ajuda psiquiátrica. Eu vi o dispositivo no porão, respondi ajudando o Gabriel a sentar. Eu vi o monóxido de carbono. O rosto do Roberto mudou, a máscara de preocupação caindo. Você não entende o que a gente está passando. Então me explica, desafiei, levantando para encará-lo. Me explica por que meus próprios filhos tentaram me matar. Foi a Cristina quem avançou. No rosto dela uma mistura de vergonha e determinação fria. Não era para te fazer sofrer, pai. Você simplesmente não ia acordar um dia. Ia ser rápido, sem dor. A frieza na voz dela me chocou mais que as palavras, como se minha vida fosse só um obstáculo inconveniente. Por quê? Perguntei, olhando para cada um deles. Por dinheiro? O Roberto perdeu tudo, disse Cristina, olhando para o irmão. A empresa está falindo, a casa sendo executada, e o Paulo olhou para o marido. Precisa de uma cirurgia cara que o plano de saúde não cobre. A gente está desesperado. Vocês podiam ter pedido ajuda, sussurrei. Eu teria feito qualquer coisa. Não ia ser o suficiente, interrompeu Roberto. A gente precisa vender sua casa. É o único jeito. O som das sirenes ao longe fez todos olharem para a rua. Roberto se virou para mim, os olhos cheios de uma raiva fria. Você chamou a polícia contra sua própria família? Vocês não são mais minha família, respondi, surpreso com a firmeza da minha voz. Vocês renunciaram a esse direito quando decidiram que minha vida valia menos que dinheiro. Roberto deu um passo em minha direção, mas Gabriel se levantou balançando levemente. Não chega perto dele, advertiu. As sirenes estavam mais altas agora. Roberto olhou freneticamente ao redor, depois para Cristina e Paulo. A gente tem que sair daqui, disse urgentemente. Tarde demais, respondeu Gabriel, se apoiando no meu braço. Acabou. 2 viaturas entraram no estacionamento, luzes piscando. Roberto fez uma última tentativa desesperada. Pai, por favor, a gente é sua família. Não faz isso com a gente. Olhei para o rosto do homem que eu tinha criado, que eu tinha embalado nos braços, e a quem tinha ensinado a andar, e não vi nada do garoto que conheci. Vocês fizeram isso com vocês mesmos? Respondi, me virando para os policiais que se aproximavam. Os dias seguintes foram um turbilhão interminável de depoimentos, exames e perguntas. A polícia revistou minha casa e encontrou exatamente o que Gabriel tinha documentado. Um sistema sofisticado, projetado para liberar monóxido de carbono no meu quarto durante meu sono. O detector tinha sido sabotado. Encontraram e-mails e mensagens entre Roberto, Cristina e seus cônjuges, discutindo o plano e o valor da minha casa. O promotor disse que era um caso sólido. Tentativa de homicídio premeditado e conspiração. Roberto, Lúcia, Cristina e Paulo foram todos presos e aguardavam julgamento. Fiquei temporariamente na casa do Gabriel, incapaz de voltar para minha casa. E cada vez que fechava os olhos, via o rosto frio do Roberto. Ouvia a voz calculista da Cristina. Como meus próprios filhos tinham me traído tão completamente? Você vai testemunhar?
Me perguntou Gabriel uma noite enquanto jantávamos no apartamento pequeno dele. Olhei pela janela para a cidade desconhecida lá fora. Eu tenho escolha? Sempre tem escolha, avô, respondeu suavemente. Você não precisa fazer isso se for doloroso demais. Pensei na Helena, em como ela valorizava a honestidade acima de tudo. Eu vou testemunhar, decidi, pela verdade. O julgamento foi mais rápido que o esperado. As provas eram esmagadoras. O juiz me permitiu falar durante a sentença. São meus filhos, disse, olhando diretamente para o Roberto e para a Cristina. Eu os carreguei, alimentei, ensinei a andar e a falar, sacrifiquei por eles, amei incondicionalmente. E, em troca, transformaram a casa que a mãe deles construiu numa armadilha mortal. Transformaram amor em traição. Roberto fixava a mesa. Cristina chorava silenciosamente. Mas eu não sou a única vítima aqui, continuei. Eles também traíram a mãe deles, que trabalhou a vida inteira para dar um lar seguro. Traíram os próprios filhos, ensinando que a vida humana vale menos que dinheiro. Olhei para o Gabriel sentado na primeira fila. Mas nem tudo está perdido. Meu neto, que carrega o legado da avó não só nas habilidades, mas no caráter, salvou minha vida. Ele provou que a honestidade e a integridade que a Helena valorizava sobrevivem nele. A sentença caiu rapidamente. Roberto pegou 15 anos por tentativa de homicídio e conspiração. Cristina, 12 anos. Paulo e Lúcia, 8 anos cada. Assisti eles serem levados algemados e sentindo um vazio que nunca tinha imaginado possível. Gabriel me levou de volta para o apartamento dele. Sentei no sofá, exausto emocional e fisicamente. — O que você vai fazer agora, vô? Perguntou, sentando ao meu lado. Olhei pela janela para a cidade que não era minha. Não sei. Não posso voltar para casa. Você pode vir morar comigo, ofereceu. Sorri fracamente. Você é jovem, Gabriel. Precisa da sua própria vida, não de um avô para cuidar. E se a gente te arrumar um lugar perto de mim? Um apartamento pequeno, fácil de manter. A ideia tinha mérito. Um novo começo, longe das memórias envenenadas da casa velha. Talvez, concordei, mas primeiro preciso voltar uma última vez. Tem coisas que quero pegar. 2 dias depois, Gabriel me levou de volta para casa. Entrar foi mais difícil que o esperado. Cada cômodo continha memórias, algumas boas, outras agora manchadas pela traição. No meu quarto, parei na porta, incapaz de entrar. Eu não vou conseguir dormir aqui nunca mais, disse para o Gabriel, sabendo o que eles tinham planejado. Você não precisa, respondeu suavemente. Eu já peguei as coisas que você queria. Na cozinha, toquei as prateleiras que a Helena tinha construído. Os dedos dela tinham moldado essa madeira, lixado as bordas. Esse trabalho tinha sobrevivido a ela para ser pervertido pelos nossos próprios filhos. Ela ficaria tão decepcionada, sussurrei. Gabriel balançou a cabeça, entendendo imediatamente. A vovó valorizava a família acima de tudo. Ela estaria orgulhosa de você, respondi olhando para o meu neto. Por ter me salvado, por ter feito o que era certo, mesmo sendo tão difícil. Olhei pela janela para a mangueira que a Helena tinha plantado quando o Roberto nasceu. As folhas douradas brilhavam no sol do outono paulista. Vou vender essa casa, decidi. Não posso ficar com ela sabendo o que aconteceu aqui. Tem certeza? Perguntou Gabriel. É sua casa, vô. A vovó construiu para você. Agora é só uma casa, respondi. Os valores que a Helena colocou aqui, segurança, proteção, amor, foram corrompidos. Mas esses valores sobrevivem em você, Gabriel. E é isso que importa. Uma semana depois, coloquei a casa à venda. O corretor de imóveis disse que o mercado estava aquecido.
Muitas famílias jovens procuravam no bairro. Não contei a ele a história sinistra por trás da venda. Gabriel me ajudou a encontrar um apartamento pequeno a algumas ruas do dele. Era no térreo e com um quintal pequeno onde eu podia cultivar lavandas e jasmins. Não era grande coisa, mas era seguro e meu. As semanas viraram meses. A mídia local cobriu brevemente o caso, os filhos que tentaram matar o pai pela herança, mas outras histórias tomaram o lugar. A casa foi vendida para uma família jovem com 2 crianças pequenas. Não falei para eles sobre o dispositivo no porão ou as noites que passei lá doente. A polícia tinha removido tudo e a casa estava segura de novo. No meu apartamento novo, criei uma rotina: jardinagem de manhã, leitura à tarde e, às vezes, uma caminhada até uma padaria vizinha para um cafezinho. Gabriel vinha jantar 2 vezes por semana, às vezes com a namorada Laura, uma arquiteta de olhos gentis e sorriso fácil. Foi num desses jantares que Gabriel anunciou: "Vô", disse segurando a mão da Laura. "A gente comprou um terreno. Vamos construir nossa própria casa." "Que maravilhoso", respondi, sinceramente feliz por eles. "E eu queria te mostrar as plantas", continuou, desenrolando os blueprints na mesa, "porque a gente integrou elementos que a vovó usava na casa antiga." Olhei os desenhos, reconhecendo imediatamente certos aspectos: a disposição da sala, o design das prateleiras embutidas, o tipo de acabamento nas molduras das portas. "Eu queria honrar o legado da vovó", explicou Gabriel. "A maneira como ela construía com cuidado e atenção aos detalhes. A Laura ajudou a modernizar o design, mas a gente manteve os princípios que ela valorizava." Toquei o papel suavemente, traçando as linhas com o dedo. "A Helena sempre dizia que uma casa bem construída protege a família", murmurei. "E é isso que a gente está construindo", disse Laura sorrindo. Um lugar seguro, como ela teria feito. Naquele momento senti uma emoção que não tinha há muito tempo: esperança. Apesar de tudo que tinha acontecido, o verdadeiro legado da Helena continuava. Não nas paredes da casa velha, mas nas mãos e no coração do neto dela. Os meses passaram e minha nova vida tomou forma. A primavera chegou, trazendo flores para o meu quintal pequeno. Minha saúde melhorou. As dores de cabeça desapareceram. Ganhei peso de volta e consegui andar sem me segurar nos móveis. Era como acordar de um pesadelo longo. Numa manhã de abril, recebi uma carta da prisão com o nome do Roberto como remetente. Fiquei olhando para o envelope por muito tempo, incapaz de abrir. Finalmente guardei numa gaveta sem ler. Na semana seguinte, uma carta da Cristina chegou. Deixei fechada também. "Você não vai ler?" me perguntou Gabriel quando contei para ele. Balancei a cabeça. "Não estou pronto para ouvir o que eles têm a dizer." Ele assentiu, compreensivo. "Sem pressa, vô. Você não deve nada para eles." Tinha dias em que me pegava pensando como chegamos até ali. Como meus filhos, que eu criei para serem honestos e compassivos, puderam se transformar em pessoas capazes de tal traição. Tentava me lembrar de sinais que poderia ter perdido, momentos de crueldade ou egoísmo, quando eram jovens que poderiam ter previsto o que fariam. Mas a verdade é que não havia sinais óbvios. Roberto e Cristina eram crianças normais que se tornaram adultos ambiciosos. Talvez tenha sido a crença de que o sucesso material era mais importante que a integridade. Ou, simplesmente, o desespero diante do fracasso financeiro. Em junho, a construção da casa do Gabriel e da Laura estava avançando bem. Ele me levava regularmente para ver o progresso. Gabriel tinha assumido muito do trabalho manual, como a Helena teria feito. Eu observava ele instalar molduras de portas com a precisão meticulosa que tinha aprendido da avó. "Ela estaria tão orgulhosa",
disse quando Gabriel terminou de instalar uma série de prateleiras na sala. Eu tento me perguntar o que ela faria a cada etapa, respondeu passando a mão na madeira. Como ela resolveria cada problema? Naquele dia, voltando para o meu apartamento, encontrei outra carta do Roberto me esperando. Dessa vez, algo me levou a abrir. Querido pai, começava, não sei se você lê essas cartas, mas continuo escrevendo na esperança de que um dia você leia. Passei muito tempo pensando em como chegamos até aqui, como seu filho. O que você criou com tanto amor pôde te trair tão completamente. Fiz uma pausa, respirando fundo para controlar as lágrimas que ameaçavam. Continuei. Não tenho desculpas, só explicações, se você quiser ouvir. Quando a empresa começou a afundar, tentei esconder de todo mundo. Achava que conseguiria me virar sozinho, mas as dívidas se acumularam. A casa ia ser executada. Eu e a Lúcia brigávamos constantemente por causa de dinheiro. As palavras nadavam na minha frente. Foi aí que a Cristina mencionou sua casa, quanto ela valia agora. No começo, a gente só falava em te convencer a vender e dividir o dinheiro, mas sabia que você nunca venderia. Era a casa da mamãe, onde vocês viveram juntos. Então, a ideia surgiu. Se você morresse de causas naturais, a casa seria nossa. A ideia era monstruosa, mas quando você está desesperado, o monstruoso começa a parecer aceitável. Deixei a carta cair no meu colo, incapaz de continuar. Como alguém chega a esse ponto? Como o desespero financeiro pode distorcer a moralidade assim? Peguei a carta de novo, me forçando a terminar. Não espero seu perdão, pai. Não mereço. Só queria que você soubesse que me arrependo profundamente. Não só de ter sido pego, mas da pessoa que me tornei. A pessoa que traiu tudo que você e a mamãe me ensinaram. Sinto muito. Seu filho, Roberto. As lágrimas que tinha segurado corriam livremente agora. Não eram lágrimas de reconciliação ou perdão, mas de luto pelo filho que tinha perdido, pelo relacionamento que nunca mais seria o mesmo, pela confiança irremediavelmente quebrada. Nos dias seguintes, abri as outras cartas. Cristina também expressava arrependimento. Falava de como o Paulo precisava de tratamentos caros e como a ideia do plano surgiu numa conversa desesperada com o Roberto. As palavras pareciam sinceras, mas sempre haveria uma dúvida. Eles estavam realmente arrependidos ou só lamentavam ter sido descobertos? Você vai responder? Me perguntou Gabriel quando contei sobre as cartas. Não sei ainda, respondi honestamente. Uma parte de mim quer entender como eles chegaram até ali. Outra tem medo de abrir essa porta. Seja qual for sua decisão, vou te apoiar, disse apertando minha mão. Uma semana depois, recebi uma ligação do advogado que tinha contratado para vender a casa velha. O comprador tinha perguntas sobre a propriedade e queria me conhecer. Aceitei relutantemente. A reunião foi marcada num café neutro no centro. Gabriel insistiu em me acompanhar, sempre protetor. O comprador, um homem chamado Miguel, estava lá com a esposa Ana e 2 crianças pequenas. Seu José, disse apertando minha mão calorosamente. Obrigado por vir. A gente tem algumas perguntas sobre a casa. Nada grave, só curiosidade sobre a história dela. Sentei, desconfortável. O que eu podia dizer? Que meus próprios filhos tinham transformado a casa numa armadilha mortal? O que vocês gostariam de saber? Perguntei cautelosamente. A gente notou características únicas, explicou Ana. As prateleiras embutidas, o trabalho em madeira, é original? Sim, respondi com um nó na garganta. Minha esposa Helena construiu grande parte da casa com as próprias mãos. Ela era carpinteira? Perguntou Miguel interessado. Sim, ela acreditava que uma casa devia ser construída para durar gerações. O filho mais velho, um garoto de uns 7 anos,
e me olhou com olhos curiosos. O senhor morou lá muito tempo? 43 anos, respondi. Desde antes do seu pai nascer. Por que tá vendendo? Perguntou inocentemente. Um silêncio caiu sobre a mesa. Gabriel ficou tenso ao meu lado. Como explicar a verdade para uma criança? Às vezes, respondi finalmente, escolhendo minhas palavras com cuidado. Uma casa guarda muitas memórias. Algumas boas, outras difíceis. Chegou um momento em que eu precisava de um novo começo. Os pais trocaram olhares, sentindo que havia mais, mas respeitaram minha privacidade. A casa precisa de alguns reparos, disse Miguel, mudando de assunto. Principalmente o sistema de aquecimento. A gente encontrou modificações estranhas no porão. Meu coração acelerou. A polícia não tinha removido tudo. Que tipo de modificações? Perguntou Gabriel, a voz controlada, mas tensa. Parece que alguém fez mudanças amadoras no sistema de gás, explicou Miguel. A gente já chamou um técnico para normalizar tudo. Só ficamos curiosos se você sabia. Olhei para o Gabriel e ele assentiu levemente. Melhor dizer uma versão editada da verdade. Meu filho tentou fazer melhorias, disse, mas ele não era qualificado. Certifiquem-se de que um profissional inspecione tudo cuidadosamente. Miguel assentiu. Já estamos fazendo. Segurança em primeiro lugar, especialmente com crianças. Saindo do café, senti um peso sair dos meus ombros. Essa família transformaria a casa em algo novo, apagando as sombras deixadas pela traição dos meus filhos. Você fez certo, disse Gabriel enquanto caminhávamos. Eles precisavam saber para se proteger. Espero que sejam felizes lá, respondi. Que criem memórias melhores que as últimas que eu tive. No outono, a casa do Gabriel e da Laura estava quase pronta. O design misturava elementos tradicionais, que a Helena teria usado com toques modernos sugeridos pela Laura. Era uma casa que olhava para o futuro enquanto honrava o passado. A gente gostaria que você viesse morar com a gente quando ficar pronta, disse Gabriel um dia, me surpreendendo. O quê? Perguntei confuso. A gente projetou um apartamento anexo, explicou Laura, com entrada privativa e tudo o que você precisa para ser independente, mas conectado à casa principal. Vocês não precisam fazer isso, protestei. Vocês são jovens, vão querer privacidade, talvez formar uma família. É exatamente por isso que queremos você perto da gente, interrompeu Laura suavemente. Família é importante para a gente, se é a família de verdade. As palavras me tocaram profundamente. Família. Uma palavra que tinha perdido o sentido quando meus próprios filhos tentaram me matar, agora reconstruída por um neto e sua companheira. Pensa nisso, disse Gabriel. Não precisa decidir agora. Naquela noite, sentado sozinho no meu apartamento pequeno, peguei o álbum de fotos antigo que tinha trazido da casa. Tinha fotos do Roberto e da Cristina crianças, seus sorrisos inocentes, suas mãozinhas segurando as minhas. Fotos da Helena construindo a casa, o rosto concentrado enquanto media e cortava a madeira. E fotos do Gabriel crescendo. Primeiro um bebê nos braços do Roberto, depois uma criança curiosa seguindo a Helena pela casa, aprendendo a usar as ferramentas, absorvendo os valores que os próprios pais tinham rejeitado. Em novembro, fiz minha primeira visita à prisão. Roberto parecia mais velho, mais magro, com olheiras profundas e um olhar assombrado. Pai, disse com a voz quebrada. Você veio? Eu vim, respondi simplesmente. Ficamos em silêncio por um momento, o peso de tudo o que tinha acontecido pairando entre nós. Li suas cartas, disse finalmente. Todas? Roberto baixou os olhos. Sinto muito, pai, mais do que consigo expressar. Por quê? Perguntei, a pergunta que me atormentava há meses.
Por que não veio falar comigo? Por que não pediu ajuda? Vergonha, respondeu. Orgulho. Não queria admitir que tinha fracassado, que tudo o que construí estava desmoronando. Então decidiu me matar, disse, as palavras duras, mas necessárias. Roberto estremeceu como se tivesse sido esbofeteado. Não foi uma decisão tomada de uma vez, foi progressivo. Primeiro, a gente pensava em te convencer a vender a casa. Quando ficou claro que você nunca faria isso, começamos a falar de alternativas. Foi a Cristina quem sugeriu primeiro, mas eu bolei o plano. Usei meu conhecimento técnico para fazer algo que parecesse natural. A frieza clínica com que descrevia o plano me gelou até os ossos. A Helena ficaria tão decepcionada, disse. Eu sei, respondeu Roberto com lágrimas nos olhos. Traí tudo que ela representava, tudo que me ensinou. Não só ela. Você traiu a si mesmo, seus próprios filhos, sua irmã. O Gabriel nunca vai me perdoar, não é? Isso é com ele, respondi. Ele me salvou a vida quando você tentou tirar. Saí da prisão me sentindo exausto, mas estranhamente mais leve. Não havia perdão ainda, talvez nunca completamente, mas um tipo de fechamento. A verdade tinha sido dita. Os motivos expostos, por mais terríveis que fossem. Visitei a Cristina na semana seguinte. Nossa conversa foi similar. Lágrimas, arrependimentos, explicações que não justificavam nada. Ao sair, prometi voltar eventualmente, mas não tão cedo. Precisava de tempo. Em dezembro, a casa do Gabriel e da Laura estava pronta. Fizeram uma pequena festa de inauguração. Só alguns amigos próximos e eu. O apartamento anexo estava pronto também, esperando minha decisão. Caminhei pelos cômodos, tocando as paredes, as prateleiras, as molduras das portas. Cada detalhe mostrava o mesmo cuidado que a Helena teria dedicado. Num canto da sala, vi algo que me fez parar. Uma mesinha de cabeceira que reconheci imediatamente. É a mesinha da vovó, explicou Gabriel, notando o meu olhar. Aquela que ela fez para o quarto de vocês. Consegui restaurar. Toquei a madeira polida, lembrando da Helena trabalhando nela na oficina, lixando cada superfície até ficar perfeitamente lisa. Coloquei aqui para você decidir se quer no seu quarto, se decidir ficar com a gente, continuou Gabriel. Olhei ao redor da casa construída com tanto amor e cuidado, pro neto que tinha herdado não só as habilidades da avó, mas sua integridade e compaixão para Laura, que tinha aceitado um projeto de vida incluindo um velho com uma história complicada. Eu fico, decidi. Se o convite ainda vale. Gabriel sorriu. O mesmo sorriso que a Helena tinha quando terminava um projeto particularmente satisfatório. Sempre valeu. Me mudei uma semana antes do Natal. O apartamento anexo era perfeito, pequeno, mas confortável, com janelas grandes deixando entrar muita luz, e uma porta conectando à casa principal, quando eu quisesse companhia. Gabriel tinha construído prateleiras para os meus livros, um espaço para as minhas plantas e um banco pequeno no quintal onde eu podia sentar e ver as estações mudarem. Laura tinha decorado tudo com cores quentes e tecidos aconchegantes. Na véspera de Natal, estava nevando levemente. Não, espera. Em São Paulo não neva. Estava chovendo suavemente, aquela chuva fina de verão. Sentamos os três à mesa, a lareira elétrica dando um toque acolhedor na sala. Gabriel tinha preparado uma feijoada como a Helena fazia, e Laura tinha assado pão de mel com uma receita da minha mãe que eu tinha compartilhado. Um brinde, disse Gabriel levantando o copo. Aos novos começos. E aos legados, acrescentei pensando na Helena. Depois do jantar, enquanto Laura lavava a louça, Gabriel me entregou um presente pequeno embrulhado em papel simples. O que é isso? Perguntei surpreso. Algo que encontrei na casa velha, respondeu.
entre as paredes durante a demolição do porão. Abri cuidadosamente. Era um caderno pequeno de couro amarelado pelo tempo. Na primeira página, reconheci imediatamente a caligrafia da Helena. Para ele, meu amor, a casa que construí é só madeira e tijolo. Nosso verdadeiro lar está nos nossos corações e nos daqueles que criamos para valorizar o que realmente importa. Com amor, Helena. As lágrimas vieram sem aviso. O caderno estava cheio de desenhos, plantas da casa, detalhes de carpintaria e, nas margens pequenas, notas sobre as decisões tomadas e por quê. Janela maior no quarto, para ele ter mais luz natural. Prateleira mais baixa na cozinha, para ele alcançar facilmente. Cada detalhe pensado com amor. Onde estava? Perguntei com a voz embargada. Numa cavidade pequena na parede do porão, disse hesitante. Perto do lugar onde encontrei o dispositivo, como se a vovó estivesse lá, testemunhando. Apertei o caderno contra o peito. Ela ficaria tão orgulhosa de você, Gabriel, não só pelo que você constrói, mas pelo homem que você é. Na primavera seguinte, Gabriel e Laura anunciaram que estavam esperando um bebê. A notícia trouxe uma alegria que eu não sentia há muito tempo. Haveria uma nova geração, uma chance de transmitir os valores que realmente importavam. Continuei visitando Roberto e Cristina na prisão, mas menos frequentemente. Nossos encontros eram difíceis e cheios de silêncios desconfortáveis e arrependimentos tardios. Eu tinha perdoado completamente? Não. Mas estava aprendendo a separar o amor que ainda sentia pelos meus filhos do horror do que tinham feito. Uma tarde de junho, sentei no banco do quintal vendo Gabriel trabalhar na construção de um balanço para o filho que viria. Seus movimentos eram precisos, cada medida verificada 2 vezes antes de cortar a madeira. Vai ser forte o suficiente para durar gerações, disse quando viu que eu observava. Como tudo que você constrói, respondi. Pensando em tudo que tinha acontecido, percebi que a Helena estava certa nas palavras do caderno. Nosso verdadeiro lar não era de madeira e tijolo, mas existia nos valores que sobreviviam, nas mãos habilidosas do Gabriel, no senso de integridade dele, na capacidade de construir ao invés de destruir. Roberto e Cristina tinham traído esses valores, transformando o trabalho de amor da Helena em armas, mas não tinham conseguido destruir o verdadeiro legado dela. Ele continuava mais forte que nunca no nosso neto. No final do verão, recebi uma carta inesperada. Era da Juliana, filha do Roberto e irmã do Gabriel. Ela tinha se afastado depois de descobrir o que o pai tinha feito, se mudando para outra cidade e cortando contato com a família. Agora escrevia pedindo para me visitar. Claro que você deve vê-la, disse Gabriel quando mostrei a carta. Havia tensão na voz dele. Ele e a irmã tinham se afastado bem antes de tudo isso. Juliana chegou num domingo ensolarado. Estava mais magra do que me lembrava, com olhos cautelosos e um sorriso hesitante. Vô, disse me abraçando timidamente. Senti sua falta. Eu também, respondi. Ela olhou ao redor, admirando a casa do Gabriel. É lindo. Parece algo que a vovó Helena teria construído. Era a intenção, respondeu Gabriel aparecendo na porta. Houve um momento de tensão, depois ele atravessou o cômodo e abraçou a irmã. Durante o almoço, Juliana nos contou sobre sua vida. Um emprego novo, um novo começo em outra cidade. Falou de visitar o pai na prisão, da vergonha que sentia pelo que ele tinha feito. Como você descobriu onde eu estava? Perguntei. O papai me disse que você estava morando com o Gabriel, respondeu. Disse que eu devia procurar vocês, que a família de verdade não devia ser destruída pelos erros dele. As palavras me surpreenderam.
Talvez houvesse uma redenção para o Roberto, um aprendizado tardio sobre o que realmente importava. Naquela noite, depois da partida da Juliana prometendo voltar, o sentei com Gabriel e Laura no terraço vendo o pôr do sol. A mão da Laura repousava protetoramente sobre a barriga já visível. Você acha que a família pode se curar depois de algo assim? Perguntou Gabriel, a voz baixa e pensativa. Não sei, respondi honestamente. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente, mas talvez a gente possa construir algo novo das ruínas, algo diferente, mas ainda precioso. Como essa casa, sugeriu Laura. Exatamente, concordei. A casa velha foi corrompida, mas os valores que a sustentavam, cuidado, atenção aos detalhes, proteção da família, sobreviveram. Foram transmitidos para você, Gabriel, e agora serão para o seu filho. Olhando as estrelas aparecerem no céu, pensei na Helena e no legado que ela tinha deixado. Não era a casa que tinha construído com tanto amor e agora habitada por estranhos. Era algo mais duradouro. Os valores que tinha vivido e ensinado, a integridade que tinha demonstrado em cada pedaço de madeira que moldou. Meu neto tinha me salvado não só da traição dos meus filhos, mas da perda desse legado. Tinha provado que as coisas que realmente importam, amor, honestidade, proteção, podem sobreviver mesmo às piores traições. E talvez com o tempo até Roberto e Cristina pudessem reencontrar esses valores. Não para apagar o que tinham feito, mas para reconstruir algo das cinzas das escolhas terríveis deles. Na manhã seguinte, peguei o caderno da Helena e acrescentei minhas próprias palavras na última página. Para nosso bisneto que chegará em breve. Que você cresça sabendo que uma casa não é só madeira e pedra, mas amor e proteção. E que você herde a habilidade da sua bisavó nas mãos do seu pai e sua integridade no seu coração. E que nunca esqueça que o verdadeiro legado não está no que possuímos, mas em como vivemos e amamos. Com todo o meu amor, bisavô José. Fechei o caderno, sentindo uma paz que não tinha há muito tempo. A traição dos meus filhos quase tinha me destruído. Mas também tinha revelado a verdadeira força do legado da Helena, não a casa que tinha construído, mas o neto que tinha inspirado. A vida continua, mesmo depois da pior das traições. E às vezes, das cinzas da destruição, algo novo e mais forte pode emergir. Se você gostou dessa história até aqui, não esquece de se inscrever no canal e deixar nos comentários o que mais te impressionou. E vira membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá. Os meses seguintes trouxeram mudanças que eu nunca tinha imaginado possíveis. A barriga da Laura crescia a cada semana e com ela uma sensação de renovação que preenchia toda a casa. Gabriel se tornou ainda mais meticuloso no trabalho, como se cada projeto fosse uma preparação para a paternidade. Eu observava ele com orgulho, vendo tanto da Helena nele. Em setembro, num sábado chuvoso, o telefone tocou cedo. Era da prisão. Roberto estava no hospital. Tinha sofrido um ataque cardíaco durante a noite. É grave? Perguntei ao oficial, meu coração apertando apesar de tudo. Estável, mas querem que a família saiba, respondeu. Gabriel me levou até o hospital da penitenciária. Era um lugar sombrio, com grades nas janelas e guardas em cada corredor. Roberto estava numa cama, pálido e mais magro ainda que da última vez que o vi. Tubos saíam dos braços dele e um monitor cardíaco bipava regularmente ao lado. Pai, sussurrou quando me viu. A voz era fraca, quase inaudível. Você veio. Eu vim, respondi, sentando na cadeira ao lado da cama. Gabriel ficou na porta, os braços cruzados, o rosto uma máscara de emoções conflitantes. Achei que fosse morrer, disse Roberto, os olhos se enchendo de lágrimas. E tudo o que conseguia pensar era em como desperdicei tudo.
a família, os valores que a mamãe me ensinou, o respeito que você sempre teve por mim. Você ainda tem tempo, disse suavemente. Tempo para fazer as pazes consigo mesmo, para encontrar o caminho de volta aos valores que perdeu. O Gabriel nunca vai me perdoar, disse olhando para o filho na porta. Eu não mereço perdão. Gabriel deu um passo para frente, a mandíbula apertada. Você tem razão, pai. Você não merece, mas a vovó Helena sempre dizia que construir é mais importante que destruir. Você destruiu muito, mas ainda pode construir algo das ruínas. Não para nós, mas para você mesmo. As palavras penderam no ar. Roberto fechou os olhos, as lágrimas escorrendo pelas têmporas. Sinto muito, filho, por tudo. Gabriel não respondeu, mas vi algo em seu rosto suavizar. Não perdão, mas talvez o começo de um caminho em direção a ele. Nas semanas seguintes, visitei Roberto regularmente no hospital da prisão. As conversas eram difíceis, cheias de pausas longas e verdades dolorosas, mas lentamente comecei a ver mudanças nele. Falava sobre terapia que estava fazendo, sobre finalmente encarar o orgulho e o medo que o tinham levado a fazer escolhas tão terríveis. Recebi uma carta da Cristina, disse numa visita. Ela também está fazendo terapia. Está tentando entender como deixou o desespero transformá-la em alguém capaz de... Isso. Fez uma pausa. A gente falhou com você, pai, com a mamãe, com nossos próprios filhos. Sim, falharam, concordei. Não havia razão para suavizar a verdade. Mas o fracasso não precisa ser o fim da história. Pode ser o começo de algo diferente se vocês escolherem isso. Em outubro, Laura entrou em trabalho de parto 3 semanas antes do previsto. Gabriel ligou para mim às 4 da manhã, a voz tensa de excitação e nervosismo. Vô, tá acontecendo. A gente tá indo para o hospital. Vesti-me rapidamente e chamei um táxi. No hospital, encontrei Gabriel andando de um lado para o outro na sala de espera, as mãos tremendo. Ela tá bem? Perguntei. Os médicos dizem que sim. É só cedo demais. Eles estão monitorando tudo. Sentamos juntos, esperando. As horas se arrastavam. Gabriel me contou sobre os medos dele, de não ser um bom pai, de repetir os erros do próprio pai, de falhar com a criança, como Roberto tinha falhado com ele. Você não é seu pai, disse firmemente. Você é o neto da Helena. Carrega o legado dela, não o erro do Roberto. Seu filho vai ter o pai que merece. Às 10 da manhã, uma enfermeira apareceu sorrindo. É um menino. Mãe e bebê estão bem. Gabriel deixou escapar um soluço de alívio. Entramos no quarto onde Laura segurava um bebê minúsculo, enrolado num cobertor azul. Mesmo prematuro, ele era perfeito. Dedos pequeninos, olhos fechados, um tufo de cabelo escuro. Vô, disse Gabriel, os olhos brilhando. Quero te apresentar Lucas José da Silva. Meu coração se encheu. Você deu meu nome para ele? E o nome da vovó também, disse Laura suavemente. O nome do meio dele é Helena. Lucas Helena José da Silva, para que ele carregue o legado dos dois. Segurei meu bisneto nos braços, sentindo o peso pequeno, o calor da vida nova. Bem-vindo, Lucas, sussurrei. Você nasceu numa família que sabe o valor do amor verdadeiro. Nas semanas seguintes, ajudei Gabriel e Laura com o bebê. Lucas precisou ficar alguns dias no hospital por ser prematuro, mas logo estava em casa, enchendo a casa com choros e risadas. Observava Gabriel com o filho, tão cuidadoso, tão atencioso, tão diferente de como o próprio pai tinha se tornado. Cada troca de fralda, cada mamadeira, cada noite sem dormir era feita com amor e dedicação. Foi durante uma dessas noites, enquanto Gabriel embalava Lucas para dormir, que Juliana apareceu de surpresa. Tinha dirigido 4 horas para conhecer o sobrinho. Ele é lindo,
disse com lágrimas nos olhos, segurando o bebê. Parece com você, Gabriel. E com a vovó Helena, acrescentei. Tem o queixo dela. Juliana ficou o fim de semana. Vi os irmãos reconectarem, conversando sobre o futuro, sobre como garantir que Lucas crescesse conhecendo o que era importante. Você vai contar para ele? Perguntou Juliana na noite antes de ir embora. Sobre o que o pai e a tia fizeram? Gabriel olhou para o filho dormindo no berço. Quando ele for mais velho, sim. Mas vou contar a história completa, não só a traição, mas também a redenção. Como até das piores escolhas, podemos aprender e crescer. Em novembro, levei Lucas para visitar Roberto no hospital da prisão. Ele tinha se recuperado do ataque cardíaco, mas continuava fraco. Quando viu o bebê, começou a chorar. Meu neto, sussurrou. Posso? Hesitei, depois coloquei Lucas nos braços dele. Roberto segurou o bebê com mãos trêmulas, olhando para o rostinho com uma mistura de alegria e dor profunda. Lucas, disse suavemente, você é lindo. Olhou para mim. Ele tem o nome do Senhor. E da Helena, respondi. Ele carrega o legado dela. Roberto assentiu, as lágrimas caindo livremente agora. Eu desperdicei tanto tempo, tanto amor, por orgulho, por medo, por ganância. Olhou para o neto. Prometo que vou usar o tempo que me resta aqui para me tornar alguém que você possa um dia conhecer sem vergonha. Essa é sua escolha, disse Gabriel da porta. Ninguém pode fazer por você. Roberto passou Lucas de volta para mim. Obrigado por trazer ele. Obrigado por não me cortar completamente. Você ainda é meu filho, disse. Sempre será. Mas a confiança, isso você terá que reconstruir tijolo por tijolo, como a Helena construía suas casas. O Natal chegou com calor e sol forte, típico verão brasileiro. Decoramos a casa com luzes e uma árvore pequena. Juliana veio passar as festas conosco, trazendo presentes para o Lucas. Foi um Natal diferente, uma família reconstruída das cinzas da traição. Na ceia de Natal, Gabriel fez um brinde. A família que escolhemos e a família que reconstrói. A vovó Helena, cujo legado vive em todos nós. E ao vovô José, que nos ensinou que perdoar não significa esquecer, mas escolher seguir em frente. E ao pequeno Lucas, acrescentei, que representa esperança e novos começos. Depois da ceia, enquanto Laura colocava Lucas para dormir, Juliana me puxou de lado. Vô, eu quero te contar uma coisa. Tenho visitado minha mãe na prisão também. A Lúcia? Perguntei surpreso. Ela assentiu. Ela mudou, ou está tentando mudar. Faz terapia, lê muito, escreve cartas pedindo desculpas que nunca manda. Ela me perguntou sobre você, sobre o Gabriel, sobre o bebê. E o que você disse? Disse a verdade, que a gente está construindo algo novo, que o legado da vovó Helena sobreviveu, que o amor ainda existe, mesmo depois de tudo. Olhei para minha neta, vendo a maturidade que a tragédia tinha trazido. Você é forte, Juliana, como sua avó era. Aprendi com os melhores, respondeu abraçando-me. Com você e com a vovó. E agora quero garantir que o Lucas aprenda também. Nos primeiros meses do ano novo, estabelecemos uma rotina. Eu ajudava com Lucas durante o dia enquanto Gabriel e Laura trabalhavam. Eram momentos preciosos, embalar o bisneto, cantar as canções que cantava para os meus filhos, ensinar-lhe as primeiras palavras, mas também eram momentos de reflexão. Olhando para o Lucas, me perguntava onde tinha errado com Roberto e Cristina. O que poderia ter feito diferente? Como 2 filhos criados com amor podiam ter se desviado tanto? Você não errou, disse Gabriel quando compartilhei esses pensamentos com ele. Você e a vovó fizeram o melhor que puderam. As escolhas que o papai e a tia fizeram foram deles, não suas. Mas deve ter tido sinais, insisti.
coisas que perdi. Talvez, concordou Gabriel, mas também pode ser que não. Às vezes as pessoas mudam ou revelam partes de si mesmas que sempre estiveram escondidas. O importante não é o que você poderia ter feito diferente no passado, mas o que faz agora. E agora você está aqui, ajudando a criar o Lucas, passando os valores da vovó para mais uma geração. Em março, recebi uma ligação inesperada. Era do advogado da Cristina. Ela queria me ver, tinha algo importante para dizer. Aceitei, relutantemente. A visita à prisão feminina foi diferente. Cristina parecia menor, mais frágil, o cabelo grisalho e o rosto marcado pelo tempo e pelo arrependimento. Pai, disse quando sentei na frente dela, obrigada por vir. O que você queria me dizer? Eu hesitou. Estive pensando muito sobre o que fizemos, sobre por que fizemos, e percebi que não foi só desespero financeiro, foi também inveja. Inveja? Repeti confuso. Inveja de você, explicou. Você tinha algo que a gente não tinha. Paz, contentamento. Você perdeu a mamãe, mas ainda tinha amor, memórias, uma casa cheia de história. A gente tinha coisas materiais, mas nenhuma paz. E em vez de aprender com você, a gente quis tirar o que era seu. As palavras eram dolorosas de ouvir, mas também honestas. E agora? Perguntei. Agora vejo que paz não pode ser roubada, só cultivada. Tô tentando cultivar um pouco aqui, nesse lugar terrível. Não sei se vou conseguir, mas tô tentando. Isso é tudo que podemos fazer, disse. Tentar, um dia de cada vez. Como tá o bebê? Perguntou timidamente. O Lucas? Tirei uma foto do bolso. Lucas sorrindo nos braços do Gabriel. Cristina pegou a foto com mãos trêmulas, olhando com fome. Ele é lindo, tem os olhos da mamãe. Tem o espírito dela também, disse. O Gabriel tá criando ele com os mesmos valores que a Helena tinha. Cristina devolveu a foto, a incapaz de olhar mais. Eu nunca vou conhecê-lo, vou? Isso depende de muitas coisas, respondi honestamente. De quanto tempo você ainda tem a cumprir? De quanto você realmente muda? E de se o Gabriel um dia sentir que é seguro. Ela assentiu, aceitando a verdade dura. Só quero que você saiba que sinto muito. Não só por ter sido pega, mas pelo que fiz, pelo que destruí. Você não destruiu tudo, disse levantando para ir embora. O legado da Helena sobreviveu. Vive no Gabriel, vai viver no Lucas. Suas escolhas não conseguiram matar isso. Voltando para casa, senti-me estranhamente em paz. As conversas com Roberto e Cristina não tinham trazido reconciliação completa, mas tinham trazido compreensão. E talvez isso fosse suficiente por enquanto. Em abril, Lucas deu os primeiros passos. Estávamos todos no quintal. Eu, Gabriel, Laura e Juliana, que tinha vindo para o fim de semana. Lucas estava se segurando na mesa de centro quando, de repente, soltou e deu 3 passinhos cambaleantes antes de cair na minha direção. Você viu? Gritou Gabriel, emocionado. Ele andou. Peguei Lucas nos braços, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, você andou, igual seu papai fez, e seu avô e seu bisavô. E como a vovó Helena ensinou todos eles, acrescentou Laura sorrindo. Naquela noite, adicionei mais uma entrada no caderno da Helena. Lucas deu os primeiros passos hoje. Vi neles o futuro, passos que levarão ele para longe das sombras do passado, em direção à luz dos valores que você nos ensinou. O legado continua, minha querida Helena. Continua forte. Se você está gostando dessa história, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Escreve nos comentários qual parte te emocionou mais até agora. Os meses seguintes trouxeram uma estabilidade que eu não conhecia há anos. Lucas crescia rápido, cada dia trazendo novas descobertas. Suas primeiras palavras foram vovô.
Gabriel brincou que eu tinha roubado a glória dele, mas o orgulho nos olhos dele era inegável. Em junho, um ano após o julgamento, recebi uma ligação do advogado. Tinha uma audiência de revisão de sentença para o Roberto. Por bom comportamento e participação ativa em programas de reabilitação, ele poderia ter a pena reduzida. Você gostaria de fazer uma declaração? Perguntou o advogado. A favor ou contra, sua opinião terá peso. Fiquei em silêncio por um longo momento. Preciso pensar, respondi finalmente. Naquela noite, conversei com Gabriel sobre isso. O que você acha? Perguntei. Devo apoiar a redução da pena dele? Gabriel ficou calado, embalando Lucas, que dormia no colo. Não sei, vô. Uma parte de mim quer que ele fique lá pelos próximos 15 anos. Outra parte pensa na vovó Helena, em como ela sempre acreditava em segundas chances. Ela acreditava em segundas chances para quem realmente mudava, corrigi. Você acha que ele mudou? Acho que está tentando, respondeu Gabriel pensativo. As cartas dele são diferentes agora, mais honestas, menos sobre desculpas e mais sobre responsabilidade. Então, o que fazemos? Gabriel olhou para o filho dormindo. Fazemos o que a vovó faria. Damos uma chance, mas com condições. Se a pena dele for reduzida, tem que ter regras claras. Terapia contínua, distância até provarmos que é seguro, o respeito aos nossos limites. Concordei. Era sábio, equilibrado, exatamente o que a Helena teria dito. Na audiência, 2 semanas depois, sentei na frente do juiz. Roberto estava lá, magro e grisalho, os olhos fixos em mim. Senhor José da Silva, disse o juiz, gostaria de fazer uma declaração sobre o pedido de redução de sentença do réu? Levantei, as mãos tremendo levemente. Sim, Excelência. Meu filho tentou me matar. Essa é uma verdade que nada pode mudar. Mas também é verdade que, nas cartas que trocamos esse último ano, vi sinais de mudança genuína. Não estou aqui para dizer que perdoei completamente. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar totalmente. Mas estou aqui para dizer que acredito em segundas chances, porque minha esposa Helena acreditava nelas. Respirei fundo. Se a pena dele for reduzida, peço que seja com condições. Terapia obrigatória, acompanhamento psicológico e respeito aos limites que estabelecermos como família. Meu neto tem um filho agora, meu bisneto. Qualquer retorno do Roberto à sociedade precisa levar em conta a segurança dessa criança. O juiz anotou minhas palavras. Roberto tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. A decisão veio 1 semana depois. A pena foi reduzida de 15 para 10 anos, com possibilidade de liberdade condicional após 8, desde que mantivesse participação nos programas de reabilitação e terapia. Você fez a coisa certa, disse Gabriel quando contei a ele. A vovó estaria orgulhosa. Em agosto, aconteceu algo inesperado. A família que tinha comprado minha casa antiga me procurou. Miguel, o pai, ligou pedindo para me encontrar. É sobre a casa, disse misteriosamente. Encontramos algo que achamos que você gostaria de ter. Encontramos num café. Miguel trouxe uma caixa de madeira pequena, desgastada pelo tempo. Estávamos reformando o sótão quando encontramos isso escondido entre as vigas, explicou. Tem seu nome. Abri a caixa com mãos trêmulas. Dentro havia cartas, dezenas delas, todas da Helena para mim, escritas ao longo dos anos. Cartas que ela nunca tinha me dado, guardadas como um tesouro secreto. Peguei uma aleatoriamente e li. Meu querido José, hoje faz 20 anos que nos casamos. 20 anos construindo não só essa casa, mas uma vida juntos. Você não sabe disso, mas às vezes te observo dormindo e agradeço por cada dia. Essas cartas são meu segredo. Palavras que sou tímida demais para dizer em voz alta, mas que preciso colocar no papel.
Se você as encontrar um dia, saberá que cada tijolo dessa casa foi colocado com amor por você. As lágrimas caíam livremente enquanto lia. Havia cartas sobre o nascimento do Roberto, sobre a primeira vez que a Cristina disse mamãe, sobre medos e esperanças e sonhos. Obrigado, disse para o Miguel, a voz embargada. Você não tem ideia do que isso significa. A casa tinha tantas histórias, disse Ana, a esposa dele. Sentimos isso desde o primeiro dia. Agora estamos adicionando as nossas, mas é bom saber que as suas também são lembradas. Naquela noite, li todas as cartas. Cada uma era um tesouro, uma janela para a mente da Helena que eu nunca tinha visto completamente. E na última carta, datada de uma semana antes dela morrer, encontrei palavras que me quebraram e curaram ao mesmo tempo. Meu amor, se você está lendo isso, significa que me fui. Não fique triste por muito tempo. Você ainda tem muito para viver, muito para dar. Nossos filhos têm suas próprias jornadas, nem sempre serão as que esperamos, mas são deles para fazer. Confio que você saberá guiá-los com amor e firmeza quando precisarem. E se houver netos, conte a eles sobre mim. Não sobre a construtora, mas sobre os valores. É isso que importa. Te amo para sempre, Helena. Era como se ela soubesse. Como se tivesse previsto que eu precisaria dessas palavras exatamente agora. Mostrei as cartas para o Gabriel na manhã seguinte. Ele as leu com lágrimas nos olhos, especialmente as que mencionavam ele quando era bebê. Ela sabia, disse. A vovó sabia que os valores eram mais importantes que qualquer coisa. E ela confiou em nós para passá-los adiante, respondi. Para você e agora para o Lucas. Em setembro, a Juliana anunciou que estava se casando. O noivo era um professor que tinha conhecido na cidade nova onde morava. Ela estava radiante, feliz de um jeito que não via há anos. Quero que você me entregue no altar, vô, disse. Você e o Gabriel. Seria uma honra, respondi emocionado. O casamento foi pequeno, mas bonito, numa capela simples cercada de jardins. Quando caminhei com Juliana pelo corredor, Gabriel do outro lado dela, pensei em como a família tinha se reconfigurado. Não era a família que eu tinha imaginado. Roberto e Cristina ainda estavam presos, suas ausências marcadas e sentidas. Mas era uma família real, construída em honestidade e amor. No discurso, Juliana falou sobre a Helena. Minha avó me ensinou que uma casa é mais que paredes e teto. É onde você se sente seguro, amado, aceito. Por muito tempo, perdi isso. Mas meu avô José e meu irmão Gabriel me mostraram que você pode reconstruir. Pode criar um novo lar, uma nova família, mesmo das cinzas da traição. Não havia olho seco na capela. Outubro trouxe o aniversário de 2 anos do Lucas. Fizemos uma festa no quintal, balões, bolo de chocolate e o riso de crianças enchendo o ar. Lucas corria de um lado para o outro, feliz e despreocupado, sem saber da história complexa que o cercava. Observando ele brincar, Gabriel se sentou ao meu lado. Vô, tenho pensado em quando contar para o Lucas, sobre tudo. E o que decidiu? Que vou esperar até ele ter idade suficiente para entender nuances. Não quero que cresça odiando o avô e a tia que nunca conheceu. Mas também não quero mentir sobre o que aconteceu. Sábio, concordei. A verdade sempre encontra um caminho. Melhor que venha de você e contada com amor e contexto. É o que a vovó faria, disse Gabriel. Ela sempre enfrentava verdades difíceis de frente, mas com compaixão. Naquela noite, depois que todos foram embora e Lucas dormia, adicionei mais uma entrada no caderno da Helena. 2 anos hoje. Lucas está crescendo cercado de amor, aprendendo valores que você plantou em todos nós. A família não é perfeita, ainda carrega cicatrizes profundas, mas está curando,
um dia de cada vez. Você estaria orgulhosa do homem que Gabriel se tornou, do pai que ele é. Seu legado vive, minha querida. Em novembro, Roberto me ligou da prisão. Pai, tem algo que preciso te dizer. Estou escrevendo um livro. Um livro? Sobre tudo o que aconteceu. Minha terapia sugeriu como forma de processar, mas não vou publicar sem sua permissão. É sua história também. Do que fala? Perguntei cautelosamente. Da ganância, do orgulho, de como quase destruí tudo o que importava. Mas também sobre redenção, sobre tentar se tornar alguém melhor. Quero que outros que estão lutando com dificuldades financeiras vejam onde o desespero pode levar e escolham um caminho diferente. Pensei por um longo momento. Me manda os capítulos conforme escreve. Se for honesto, se realmente ajudar outros, você tem minha bênção. Obrigado, pai. Isso significa muito. As semanas viraram meses. O verão voltou, trazendo calor e chuvas intensas. Lucas aprendia novas palavras cada dia, sua personalidade se desenvolvendo. Ele tinha o senso de humor da Laura, a meticulosidade do Gabriel e algo nos olhos que me lembrava da Helena. Uma curiosidade profunda sobre como as coisas funcionavam. Ele vai ser construtor como você, disse para Gabriel um dia, vendo Lucas empilhar blocos com concentração intensa. Ou arquiteto, sugeriu Laura. Ou qualquer coisa que escolher, corrigi. O importante é que ele escolha com integridade. Se você chegou até aqui nessa história, deixa um comentário contando o que você achou. E se ainda não é inscrito, inscreve-se agora porque a próxima parte vai trazer o final emocionante dessa jornada. 3 anos se passaram desde aquele dia terrível, quando Gabriel descobriu o dispositivo no porão. 3 anos de cura, reconstrução e aprendizado sobre o que realmente significa família. Hoje, sentado no quintal da casa que Gabriel construiu, vendo Lucas brincar com seus carrinhos de brinquedo, percebo como chegamos longe. O telefone toca. É da prisão novamente, mas dessa vez é diferente. Senhor José, diz o oficial. Roberto da Silva será libertado em liberdade condicional na próxima semana. Ele pediu para entrar em contato e perguntar se o senhor estaria disposto a vê-lo. Meu coração acelera. 8 anos se passaram. 4 a mais que o mínimo por causa de um incidente no início, mas os últimos 4 foram de mudança genuína, segundo os relatórios. Preciso conversar com meu neto primeiro, respondo. Ligo de volta amanhã. Gabriel está no quintal construindo uma casinha de brinquedo para o Lucas. Vejo tanto da Helena nele. A precisão, o cuidado, o amor em cada movimento. Gabriel, chamo. Precisamos conversar. Conto sobre a ligação. Ele para de trabalhar, o martelo parado no ar. Ele vai sair. Sim, e quer nos ver. Gabriel senta no banco tirando as luvas de trabalho. Vô, não sei se estou pronto. Quero acreditar que ele mudou. Mas... é meu pai. Ele tentou matar você? Como eu supero isso? Você não supera, digo honestamente. Você aprende a viver com isso. A questão não é se você pode esquecer. Você nunca vai. A questão é se você pode encontrar um caminho para frente que não seja baseado em raiva constante. E você? Pergunta Gabriel. Você está pronto para vê-lo? Olho para o Lucas brincando, tão inocente, tão puro. Por mim, sim, mas não é só sobre mim. É sobre você, sobre a Laura e principalmente sobre o Lucas. Se vamos permitir o Roberto de volta nas nossas vidas, mesmo perifericamente, tem que ser com regras muito claras. Passamos a tarde conversando, estabelecendo limites. Roberto pode nos ver, mas em local neutro primeiro. Ele não pode vir à casa até provarmos que é seguro. Ele não pode estar sozinho com Lucas. Talvez nunca. Ele precisa continuar a terapia. E ao primeiro sinal de manipulação ou desonestidade, cortamos contato.
Uma semana depois, nos encontramos num café no centro da cidade. Roberto chega antes de nós. Quando entro com Gabriel, mal o reconheço. Ele está mais magro, com cabelo completamente grisalho, linhas profundas no rosto. Mas é o olhar que mudou mais. Onde antes havia arrogância e cálculo, agora vejo humildade e algo parecido com paz. Pai, diz levantando, as mãos tremendo. Gabriel. Não nos abraçamos. Sentamos em lados opostos da mesa, o peso de tudo entre nós. Obrigado por virem, diz Roberto. Não tinha certeza se viriam. Quase não viemos, diz Gabriel, a voz dura. Então por que vieram? Roberto pergunta. Porque a vovó Helena teria querido que a gente desse uma chance, respondo. Mas entenda, Roberto, isso não é perdão completo. É uma porta entreaberta. Você que vai determinar se ela abre mais ou fecha de vez. Roberto acena, aceitando os termos. Entendo e aceito. Passamos a hora seguinte conversando. Roberto conta sobre a prisão, os primeiros anos de negação e raiva, depois a quebra, quando percebeu o que realmente tinha feito. A terapia que finalmente o fez encarar seus demônios. O livro que escreveu, agora publicado, com todos os lucros indo para instituições de caridade que ajudam famílias em crise financeira. Não posso desfazer o que fiz, diz. Não posso devolver os anos que roubei, o trauma que causei, mas posso tentar garantir que outros não façam as mesmas escolhas. Você tem trabalho? Pergunta Gabriel. Sim. Vou trabalhar numa organização sem fins lucrativos que ajuda pessoas saindo da prisão a se reintegrarem. Trabalho braçal, nada glamouroso, mas honesto. E a Lúcia? Pergunto sobre a ex-esposa dele. Divorciados. Ela ainda está cumprindo pena, mas quando sair, cada um seguirá seu caminho. Ela entende. Gabriel está tenso a meu lado. Você quer conhecer seu neto? Pergunta abruptamente. Roberto engasga, os olhos se enchendo de lágrimas. O Lucas? Sim, mais que qualquer coisa. Mas só se você achar certo. Sei que não tenho direito de pedir. Ainda não, diz Gabriel firmemente. Talvez eventualmente, mas não agora. Preciso ver mudança consistente, não só palavras. Entendo, diz Roberto, claramente desapontado, mas aceitando. Posso pelo menos ver uma foto? Gabriel hesita e depois tira o celular e mostra uma foto do Lucas no parquinho. Roberto olha com fome, uma lágrima escorrendo. Ele é lindo, tem os olhos da mamãe. Tem o coração dela também, diz Gabriel guardando o telefone. E vou garantir que continue assim. Saímos do café sem promessas de quando nos veremos de novo. Ligue em 2 semanas, diz Gabriel. A gente vê como tá indo. No carro, voltando para casa, Gabriel está quieto. Você tá bem? Pergunto. Não sei, admite. Ele parecia diferente, genuinamente arrependido. Mas como eu sei que não é só mais uma manipulação? Você não sabe, respondo. Não ainda, só o tempo dirá. 3 meses se passam. Roberto liga regularmente, sempre respeitando nossos limites. Manda fotos do trabalho dele, relatórios da terapia quando pedimos. Lentamente, muito lentamente, Gabriel começa a relaxar. Talvez ele tenha mudado de verdade, diz uma noite. Talvez, concordo, mas não abaixe a guarda ainda. Em junho, acontece algo que ninguém esperava. Cristina também é libertada em liberdade condicional. Ela me liga, a voz hesitante. Pai, sei que não tenho direito de pedir nada, mas gostaria de te ver. Só uma vez para te pedir desculpas pessoalmente. Dessa vez, vou sozinho. Nos encontramos num parque público, luz do dia, pessoas ao redor. Cristina parece ter envelhecido 20 anos. Pai, diz, e desmorona em lágrimas. Sinto tanto, tanto. Deixo ela chorar. Não a conforto, mas também não me afasto. Quando ela se acalma, conversamos. Ela também fez terapia,
Também escreveu sobre a experiência, um artigo sobre ganância e consequências em uma revista jurídica. Também está tentando reconstruir. Oh, o Paulo? Pergunto sobre o ex-marido dela. Ainda preso, e quando sair, acabou entre nós. Alguns danos são irreparáveis. Como você está se sustentando? Trabalho num escritório de advocacia para réus pobres. Não é o direito imobiliário prestigioso que fazia antes, mas é importante. Ajudo pessoas que não têm voz. É estranho, mas vejo sinceridade nela. A Juliana sabe que você foi libertada? Sim, ela veio me ver. Estamos tentando. Não é fácil, mas estamos tentando. Deixo Cristina com as mesmas condições que dei para o Roberto. Porta entreaberta, mas ela que determina se abre ou fecha. 2 meses depois, é o aniversário de 4 anos do Lucas. Fazemos uma festa grande no quintal. Juliana vem com o marido. Laura convidou os pais dela. A casa está cheia de riso e amor. Gabriel me puxa de lado. Vô, tenho pensado. O papai e a tia Cristina pediram para vir, só para deixar um presente. Sem entrar, só deixar no portão. O que você quer fazer? Acho que sim. Eles podem vir, deixar os presentes, dizer oi do portão, mas não entram. É um passo pequeno, mas significativo. Quando Roberto e Cristina chegam, é estranho e desconfortável. Eles ficam do lado de fora do portão, enquanto Lucas, sem saber quem são, acena timidamente. Feliz aniversário, campeão, diz Roberto, a voz embargada. Ele deixa um presente embrulhado, ferramentas de brinquedo, próprias para a idade. Cristina deixa livros infantis. Obrigado por deixar a gente fazer isso, diz ela. Significa tudo. Depois que vão embora, Gabriel abre os presentes com Lucas. As ferramentas são de qualidade, escolhidas com cuidado. Os livros são sobre valores, honestidade, bondade, coragem. Eles estão tentando, diz Gabriel suavemente. Acho que realmente estão tentando. Naquela noite, depois que todos vão embora e Lucas dorme, Gabriel, Laura e eu sentamos no terraço. Vô, diz Gabriel, quero te agradecer. Por quê? Por me ensinar que você pode ser firme e compassivo ao mesmo tempo. Por me mostrar que perdão não significa esquecer ou permitir abuso, mas escolher não deixar a raiva te consumir. Aprendi isso da sua avó, respondo. Ela sempre dizia que guardar rancor é como beber veneno e esperar que o outro morra. Laura coloca a mão sobre a minha. Você criou uma família linda, seu José. Não a que planejou, mas uma família de verdade mesmo assim. Lágrimas enchem meus olhos. Ela tem razão. Minha família agora é diferente do que imaginei. 2 filhos presos, libertados, mas mantidos à distância. E relacionamentos quebrados e lentamente talvez sendo remendados. Mas também tem o Gabriel, que cresceu para ser melhor que seu pai. Laura, que escolheu fazer parte dessa bagunça complicada. Juliana, que encontrou força para recomeçar. E Lucas, inocente e puro, representando esperança. No mês seguinte, recebo uma carta do editor do livro do Roberto. O livro está vendendo bem. Famílias em crise financeira escrevem dizendo que as palavras dele os impediram de fazer escolhas desesperadas. Um homem escreveu que estava planejando fraudar seu sócio idoso, mas depois de ler o livro do Roberto, confessou e buscou ajuda legítima. Seu filho está fazendo diferença, diz o editor. Pensou em escrever um prefácio sobre perdão para a 2ª edição? Penso muito antes de aceitar. Mas, finalmente, escrevo. Este livro é sobre as escolhas terríveis que meu filho fez e as consequências que enfrentou. É sobre como a ganância pode destruir famílias. Mas também é sobre como, mesmo das cinzas da traição, algo pode crescer. Não escrevo isso como alguém que perdoou completamente. Algumas feridas são profundas demais. Escrevo como alguém que escolheu não deixar a raiva definir meus últimos anos.
A redenção é possível, mas deve ser conquistada, não dada. Meu filho está tentando conquistar a dele. Só o tempo dirá se conseguirá. 1 ano depois, Lucas tem 5 anos. Gabriel e Laura me chamam para uma reunião familiar. Vô, temos pensado. O Lucas está fazendo perguntas sobre avós. Ele conhece os pais da Laura, mas pergunta sobre os outros avós dele. O que vocês querem fazer? Queremos contar a verdade, adaptada para a idade dele, mas a verdade. E queremos permitir que o papai e a tia Cristina o conheçam, visitas supervisionadas aqui em casa com a gente presente. É um passo enorme. Vocês têm certeza? Não, admite Gabriel. Mas a vovó Helena diria que todo mundo merece a chance de conhecer família, se for seguro. E acho que é seguro agora. Ou pelo menos seguro o suficiente para tentar. Concordo, confiando no julgamento dele. A primeira visita é marcada para um domingo. Roberto chega nervoso, as mãos tremendo. Lucas o observa com curiosidade. Você é quem? Pergunta. Eu sou seu avô Roberto, diz Roberto, ajoelhando para ficar na altura do Lucas. Sou o papai do seu papai. Cadê você estava? Pergunta Lucas inocentemente. Roberto olha para Gabriel, que acena. Cometi erros grandes, diz Roberto honestamente. Tive que ficar longe para aprender a ser melhor, mas agora estou tentando consertar. Você consertou? Ainda estou tentando, responde Roberto. Vai levar muito tempo. Lucas pensa sobre isso, depois oferece um carrinho de brinquedo. Você pode brincar comigo, mas tem que seguir as regras. Roberto ri através das lágrimas. Vou seguir as regras, prometo. Observando eles brincarem, Gabriel ao lado pronto para intervir, vejo o círculo se fechando. Não é perfeito. Nunca será. As cicatrizes permanecem. Mas é cura, um passo de cada vez. Naquela noite, abro o caderno da Helena pela última vez e escrevo. Minha querida Helena, tantos anos se passaram desde que você partiu. Nossa família quebrou de maneiras que nunca imaginei possíveis, mas seu legado, valores de honestidade, compaixão e força, sobreviveu. Vive no Gabriel, será ensinado ao Lucas e talvez, só talvez, foi redescoberto por aqueles que o perderam. Você tinha razão. Uma casa não é madeira e tijolo. É amor, é valores, é escolher construir em vez de destruir. Até nos encontrarmos de novo, meu amor. Fecho o caderno e olho pela janela. O sol se põe sobre o quintal onde Lucas brinca, onde Gabriel constrói, onde uma família imperfeita, mas real, continua sua jornada. A vida continua. O amor persiste. E às vezes, apenas às vezes, até o mais quebrado pode ser remendado. Não é o final que eu imaginei quando a Helena estava viva, mas é um final honesto. E talvez, no fim, isso é tudo que podemos pedir. Epílogo. 5 anos depois. Lucas tem 10 anos agora. Ele sabe a história completa, contada com cuidado, com verdade, mas também com esperança. Ele vê o avô Roberto uma vez por mês, sempre supervisionado e sempre com limites claros. Ele conhece a tia Cristina, que o leva para museus e conta histórias de arrependimento e redenção. Ele também sabe sobre a bisavó Helena, a construtora que acreditava que valores eram mais importantes que dinheiro. No quarto dele tem o caderno dela, preservado como tesouro familiar. E quando perguntam o que ele quer ser quando crescer, ele diz: quero construir casas como a bisavó, mas casas que não podem ser destruídas, casas feitas de amor e verdade. Eu tenho 83 anos agora. Meu tempo está chegando ao fim, mas olho para trás sem arrependimento. Sobrevivi à pior traição imaginável e encontrei do outro lado uma família diferente, mas real. Aprendi que perdão não é fraqueza, mas força. Que amor pode persistir mesmo através da maior escuridão. E que o verdadeiro legado não é o que deixamos em testamentos,
mas o que plantamos em corações. Se você acompanhou essa história até o final, obrigado. Deixe seu comentário contando o que você aprendeu. Inscreva-se no canal para mais histórias reais que tocam o coração. E lembre-se, não importa quão quebrada sua família esteja, sempre há esperança. Sempre há a chance de reconstruir. Um tijolo, um dia, uma escolha de cada vez. Até a próxima história. Que Deus abençoe sua família.